Boa noite, eu vou dar início à nossa apresentação. O tema proposto para hoje foi tudo o que você precisa saber sobre a dieta alcalina. Quais são os conceitos, em que essa dieta é fundamentada e se existe realmente baseamento científico para a justificação dessa dieta. Uma breve apresentação, eu sou o Dr. Diogo Simão, sou médico, pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduado em Medicina do Esporte pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e possuo o título de especialista em Medicina do Esporte pela Sociedade Brasileira de Exercício do Esporte. A dieta alcalina ela vem sendo promovida com base nas alegações de que as dietas modernas acidificam o corpo, causando doenças, incluindo o câncer, a osteoporose, a diabetes e doenças cardiovasculares. Os promotores dessa dieta afirmam que a mudança de escolhas alimentares com a seleção de alimentos mais alcalinos impedem todas essas condições que têm a capacidade de tratar o câncer depois de desenvolvido. O tipo de resíduo que os alimentos produzem após a sua digestão vão determinar se eles serão ácidos ou alcalinos. Então, os alimentos que produzem resíduos alcalinos, que são ricos em cálcio, sódio, potássio, magnésio, eles, a princípio, causariam bem à saúde. E os alimentos que são ricos em resíduos ácidos, como cloro, fosfato e enxofre, segundo os autores, causariam mal à sua saúde. Então, essa dieta ela é baseada no conceito de que os componentes minerais dos alimentos tornam o corpo mais ácido, mais alcalino ou neutro. Então a gente precisa entender de onde vem esse conceito de ácido, básico ou neutro. Tudo isso vem de uma escala chamada de escala de pH, que quer dizer potencial hidrogênio iônico, que avalia a quantidade de hidrogênios presentes no meio. Quanto mais hidrogênios, mais ácida vai ser essa solução, e quanto menos hidrogênio, mais básica essa é a solução. Essa escala é uma escala logarítmica, então cada número que aumenta, 1 para 2, por exemplo, ele aumenta não uma vez, mas sim 10 vezes, porque ela está numa escala logarítmica. O pH ele vai variar dos valores desde 0 a 14, sendo o meio dele, que é 7, o valor que é considerado como um pH neutro. Então, qualquer valor de pH abaixo de 7 é considerado um pH ácido, e qualquer valor considerado acima de 7 é considerado um valor de pH alcalino ou também básico. Na dieta alcalina, eles classificam os alimentos como alimentos com maior potencial acidificante e maior potencial alcalinizante. Como a gente pode ver nessa figura, a água ela está no pH 7, um pH praticamente neutro, e os alimentos abaixo, que são considerados ácidos, envolvem principalmente bebidas alcoólicas, refrigerante, hambúrgueres, pães, biscoitos, café. Então, alimentos, a maioria deles, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, tá? E também nesse grupo aqui entraria as carnes, os ovos, os produtos de origem animal. No outro lado deste gráfico, mostra os alimentos que são considerados com um potencial mais alcalinizante, que aí entram basicamente as frutas, as verduras de todos os tipos, e aqui também tem uma representação da garrafa aqui da água alcalina, que tem um pH em torno de 9 e, segundo esses autores, teria um potencial de alcalinizar o nosso sangue e assim alcalinizar o nosso organismo. A questão é que, se você for estudar a bioquímica básica do nosso pH sanguíneo, nós temos um pH sanguíneo que é considerado normal para todos os indivíduos, variando em torno de 7,35 a 7,45. Então, qualquer valor de pH dentro dessa faixa é considerado normal.
Os valores abaixo de 7,35 até o valor de 7 é considerado um quadro patológico chamado de acidose. Muitas doenças podem gerar esse quadro de acidose. Por exemplo, uma cetoacidose diabética, um quadro de insuficiência renal descontrolado, outras doenças agudas e crônicas que podem estar gerando um quadro patológico que vai gerar aí um quadro de acidose. Tá? Também, do outro lado do gráfico, a gente consegue ver que os valores acima de 7,45 até 7,8 são considerados alcalose. Também é um quadro patológico, só que do outro lado. Ao invés de ser um quadro patológico do meio ácido, vai ser um quadro patológico no meio básico. Tá? Uma coisa que a gente pode perceber aqui já nessa figura é que valores abaixo de 7 ou valores acima de 7,8 não são compatíveis com a vida. São os pacientes muito graves que provavelmente evoluirão para o óbito. Então, é de se esperar que o paciente que está normal, o paciente que não está internado, que não está com uma condição de doença, ele esteja com pH entre 7,35 e 7,45. E nos pacientes que estão doentes, a maioria deles provavelmente vão estar internados, às vezes internados na UTI, eles vão ter ou um quadro de acidose ou de alcalose. Tá? Agora, é importante entender que na nossa fisiologia, a gente tem um controle muito rigoroso desse pH, para evitar que os valores oscilem muito e que saiam dessa faixa de normalidade de 7,35 a 7,45. Então, você tem vários mecanismos tamponantes e os principais deles, os principais órgãos que fazem esse efeito de controle do nosso pH são o nosso rim e os pulmões. Toda vez que você entra num quadro de acidose, o seu pulmão vai eliminar mais CO2, permitindo que você elimine mais esse conteúdo ácido e o seu pH volte para o valor da normalidade. Assim também, o seu rim vai reter bicarbonato e eliminar mais H+, permitindo que o seu sangue se alcalinize mais e volte para a faixa da normalidade. Então, todo paciente com qualquer patologia, com qualquer doença, o seu próprio corpo vai tentar te defender e vai trazer esse pH para a normalidade. A mesma coisa acontece com a alcalose, só que em mecanismos opostos. Toda vez que você tem um quadro de alcalose, o seu pulmão vai diminuir a sua frequência cardíaca para que você acumule mais CO2 e assim acidifique mais o seu sangue e traga esse pH de alcalino para a faixa da normalidade. Assim também, nos seus rins, vai haver uma maior eliminação de bicarbonato e retenção de H+, para que você permita também que o sangue desça mais, se acidifique mais e venha a entrar dentro dessa faixa de normalidade de pH. Então, isso é um mecanismo automático que o seu próprio corpo faz para se defender. Então, entendido isso, a gente consegue ver que muitos autores que preconizam a dieta alcalina, às vezes desconhecem esses conhecimentos bioquímicos e fisiológicos, e por isso a gente acaba vendo alguns erros de interpretação sobre a dieta alcalina quando a gente procura aí esse assunto na internet. Eu citei 3 deles aqui para você entender como há um erro na interpretação e uma falta de conhecimento, às vezes bioquímico, para poder entender essa dieta. Nessa afirmação, eles dizem o seguinte: o ideal é evitar alimentos ácidos. Essa é a principal proposta da dieta alcalina. Com pH abaixo de 7, certo? Uma boa dieta é composta com 70% de alimentos alcalinos e 30% de alimentos acidificantes. Então, aqui a gente já consegue ver uma coisa que eles afirmam que você tem que ter quase mais do que o dobro de alimentos de origem, alimentos alcalinizantes do que acidificantes. Mas esse tipo de afirmação, a princípio, não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhum estudo que nos mostra qual é essa proporção. Então, isso aí, na verdade, é uma afirmação baseada na sua experiência pessoal. E mais para frente a gente vai ver que os próprios autores não chegam a uma concordância de qual realmente é esse valor.
Alguns afirmam que essa proporção teria que ser 80-20, outros falam 60-40, mas sempre esse valor é mais alcalinizante do que acidificante, porque eles consideram que a dieta atual hoje já é muito ácida. A questão é, não estaríamos nós invertendo essa balança? Se nós consumirmos muitas coisas ácidas e exageramos, utilizamos muito dos nossos tamponantes para tamponar esse ácido, inverter essa balança e exagerar para um excesso de alcalino também não seria talvez prejudicial para a nossa saúde? Isso já deixa aí um questionamento na nossa cabeça, tá? Mas com certeza nenhum dos autores afirma que tem que ser 100% alcalina a dieta. Mas continuando, nesse ponto que eu marquei aqui, ele diz: o ideal seria ter o sangue com um pH acima de 7,5. Isso já a gente pode ver que é absurdo, porque como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, o pH varia de 7,35 a 7,45. Então, você ter um pH sanguíneo acima de 7,5, você estaria com um pH alcalino, isso é um comportamento de doença, é algo patológico, e você mesmo não conseguiria sustentar esse pH neste valor, porque o seu próprio rins e os seus pulmões fariam de todo o esforço para trazer esse pH de volta para a normalidade. Então, isso aqui é uma afirmação falsa, é uma afirmação sem baseamento científico, sem conhecimento bioquímico. Infelizmente, a gente vê isso aí na internet. Continuando a frase, ele fala que o que proporciona uma maior resistência a doenças e que, consequentemente, mantém uma boa imunidade, além de melhorar o metabolismo, aumentar a eliminação de toxinas e diminuir a retenção de líquidos. Então, são várias afirmações que ele coloca aqui, sem baseamento científico, não tem nenhum estudo comprovando que isso vai melhorar a sua imunidade, muito menos que vai aumentar o seu metabolismo, muito menos que vai eliminar toxinas, até porque você tem toxinas no seu organismo, medicações, alimentos que você consome, que podem ser ácidos e também básicos, então eles vão ser eliminados por tamponantes diferentes. Então, é uma afirmação também sem muito baseamento científico. Aqui ele diz que diminui a retenção de líquidos, não tem nenhuma correlação bioquímica que vá fazer isso, né? Então, aqui a gente já vê que são muitas palavras vagas, sem muita comprovação científica, e mais para frente eu vou mostrar estudos que vão questionar essas coisas, tá? Nessa segunda frase aqui também, sobre a dieta alcalina, ele diz assim: o pH do organismo pode ser influenciado pelo alimento ingerido. Como eu falei, o pH normal das pessoas normal, ele vai estar sempre nessa faixa de 7,35 e 7,45, independente do alimento que você ingerir. Por mais que você ingira algo muito alcalino, por exemplo, se você tomar um copo cheio de água alcalina com pH 9, o seu pH sanguíneo vai continuar nessa faixa de 7,35 a 7,45. Essa água, por mais alcalina que seja, ela não vai conseguir influenciar no seu pH e não vai fazer que o seu pH suba para 8 ou 9, por exemplo, tá? Então, essa é uma afirmação falsa, tá? E assim diz posteriormente, é neste fundamento que se assenta a dieta alcalina. Realmente, os influenciadores da dieta alcalina tentam promover que a dieta gera essa influência no pH. Aí pior aqui ele diz ainda na frente, tá? Por norma, o pH do sangue deve ser ou é alcalino. Concordo, o pH do sangue é ligeiramente alcalino. Se 7 é o neutro, 7,35 a 7,45 é um valor ligeiramente alcalino. Mas aqui ele erra afirmando, variando entre um pH de 7,2 e 7,5. Aí a gente vê que realmente falta um conhecimento bioquímico, falta um conhecimento de fisiologia, porque o valor de 7,2 é um valor ácido e 7,5 é um valor básico. A faixa normal não varia entre 7,2 a 7,5, e sim de 7,35 a 7,45, portanto, mais uma afirmação falsa que a gente encontra aí na internet. A próxima afirmação, ele diz, num ambiente alcalino é difícil adoecer. Portanto, parando aí para explicar isso. Para começar, o nosso sangue, ele é alcalino.
Ele é de 7,35 a 7,45, ligeiramente alcalino. Aí ele diz, num ambiente alcalino é difícil adoecer. Ora, as pessoas adoecem todos os dias. Todos os dias novas pessoas ficam doentes. E todas elas estão com o ambiente alcalino. Então isso aqui é falso. Não tem como você afirmar que as pessoas não ficam doentes. Porque senão, nós que estamos com pH ligeiramente alcalino, eu estou, você provavelmente está assistindo esse vídeo, também está, nós então não estaríamos aí doentes. Tá? A gente precisaria diminuir o nosso pH para abaixo de 7,35 para assim adoecer. E isso não é uma afirmação verdadeira. Tá? Nós adoecemos mesmo com um pH considerado normal na faixa de uma ligeiramente alcalinidade. Outra coisa que ele afirma aqui é que nas idades mais avançadas estamos mais ácidos. Isso também não é verdade. O pH sempre vai estar ligeiramente alcalino, quer você seja criança, adulto ou idoso. Então, com a idade, com a mais idade, não ocorre uma acidificação do seu pH. Não se espera que idosos tenham um pH, por exemplo, de 7,2, 7,1 mais ácidos. Isso não é verdade, isso não ocorre. Tá? Mais uma vez, uma afirmação falsa aí que nós encontramos na internet. E ele diz ainda mais, e o corpo vai buscar minerais e outros órgãos para se manter alcalino e isso provoca doenças, pois a acidez é o primeiro passo para a inflamação. Então, mais uma vez, os minerais realmente são utilizados como tamponantes, mas isso ocorre tanto para o lado ácido quanto para o lado básico. Se você usa alimentos mais ácidos, ele vai utilizar certos tamponantes para alcalinizar e trazer o sangue para o valor da normalidade. E o contrário também ocorre. Se você consumir substâncias mais alcalinas, o seu organismo vai utilizar de tamponantes para manter o seu pH na faixa da normalidade. Então, isso não é uma afirmação correta, não é esse o motivo que gera doenças, tá? E também ele fala que a acidez é o primeiro passo para a inflamação. Também não há evidência científica para isso. E todas essas afirmações que você vê aqui que foram tiradas da internet, nenhum deles coloca alguma referência científica baseando essas afirmações. Tá? Mas, infelizmente, o público leigo que lê esse tipo de afirmações acaba acreditando nisso, porque acredita-se que seja um site confiável. Às vezes são profissionais médicos e nutricionistas que afirmam essas afirmações, então acaba que confunde aí o leitor ou o internauta. Então, nessa tabela aqui, a gente pode ver como eles classificam alimentos como potenciais mais ácidos e mais básicos, mais alcalinizantes. Então, eles dividem um grupo do muito alcalinizantes, altamente alcalinizantes, medianamente alcalinizantes, o neutro ou pouco acidificantes, moderadamente acidificantes e altamente acidificantes. E a gente vê aqui nessas setas que eles orientam para que você coma muitos alimentos mais alcalinizantes e altamente alcalinizantes e que não é aconselhável alimentar-se dos alimentos altamente acidificantes. E aqui também diz, nessa linha aqui, que você poderia incluir em até 20% da sua dieta alimentos pouco acidificantes e moderadamente acidificantes. Mais uma vez, a gente vê que esse número é controverso. Nos slides anteriores, nós mostramos que um autor sugeria que deveria ser uma proporção 70 para 30. Aqui ele já diz que seria 20, então provavelmente 80 o percentual de substâncias alcalinas. Então não há uma concordância quanto a esses valores. Além disso, do ponto de vista prático, é quase que impossível você ter esse cálculo exato. Por quê? Porque todo o alimento que você fosse ingerir, você ia ter que calcular, baseado se ele é altamente, pouco ou não é acidificante ou alcalinizante. Então você teria que classificar ele de acordo com um desses 6 subtipos. Além disso, levaria em consideração a quantidade daquele alimento, quantas gramas tem daquilo. É claro que 1 quilo de carne vai ser muito acidificante. Mas embora a carne seja muito acidificante, se você colocar 10 gramas de carne, ele não é tão acidificante, porque a quantidade é bem menor. Concorda? Então, é quase que impossível você olhar para o seu prato e saber qual é o percentual de aquilo que você está consumindo.
Mas uma coisa é certa, os alimentos que são muito acidificantes são o álcool, café, sucos e frutas adoçadas, chocolate, mel, marmelada, por exemplo, ketchup, mostarda e as carnes em geral, ovos, leites e derivados, tá? Então, se você na sua dieta inclui esses alimentos, é de se esperar que você contrabalancie com alimentos mais alcalinos, como pepino, couve, espinafre, salsa, que estão lá do outro lado da tabela, no grupo dos muito alcalinizantes. Então, na verdade, o que preconiza-se é o bom senso. Se você olhar aqui, os alimentos que são mais alcalinizantes, eles são alimentos saudáveis, são alimentos bons para a nossa saúde, como frutas, verduras. Isso ninguém tem dúvida. Toda dieta baseada em saúde, em emagrecimento, contempla esses alimentos. Esses alimentos têm uma qualidade maior. Agora, como essa dieta desaconselha o uso de alimentos acidificantes, e a maioria deles inclui os alimentos de origem animal, muitos confundem essa dieta com a dieta vegetariana, porque a dieta vegetariana basicamente vai excluir esses alimentos de origem animal. Mas não é a mesma coisa. Essa dieta poderia ser considerada até uma semi-vegetariana, porque ela inclui basicamente tudo que a vegetariana inclui, mas ainda vão ter alguns alimentos que podem ser incluídos, como as carnes, as verduras. Elas são desaconselhadas a comer, mas elas não são totalmente excluídas, tá? E também os alimentos que são mais industrializados geralmente são retirados dessa dieta, o que não é retirado da vegetariana. A vegetariana apenas exclui as carnes, apenas exclui os alimentos de origem animal, mas ela não tem por obrigatoriedade excluir alimentos industrializados. Então, por exemplo, uma batata frita entraria numa dieta vegetariana, mas já a batata frita com um fast food já não seria uma dieta adequada para esse tipo de alimentação na dieta alcalina. Então são duas coisas muito parecidas, porém diferentes. Agora, na minha opinião, o que prevalece é o bom senso. Tanto é que eu escrevi aqui, ó, sugere-se que a dieta, para alcançar uma carga mais alcalina, é preciso consumir mais frutas e verduras e uma ingestão moderada de proteínas. Então, não precisa se excluir as proteínas. A questão é se você vai utilizar proteínas de origem animal, que são mais acidificantes, que o restante da sua dieta seja bastante prevalente em frutas e verduras que são mais alcalinizantes. Para exemplificar isso, eu coloquei aqui dois pratos, esse é o exemplo 1, de alimentos que você encontra normalmente em qualquer restaurante. Provavelmente você já deve ter comido um prato desse, ou já viu receitas sobre esses pratos. E mesmo que intuitivamente você está praticando essa dieta alcalina mesmo sem saber. Por exemplo, este prato aqui eu tirei da internet, mas é um prato que com certeza eu comeria, faria parte da minha alimentação hoje em dia, tá? Mesmo que eu não siga uma dieta alcalina, eu estaria praticando essa dieta mesmo que sem saber. Por exemplo, esse prato é um linguado com molho de chipotle e laranja e uma salada de vagem com pimentões vermelhos e amarelos e nabo. Então, se você olhar aqui, nós classificaríamos como o linguado é altamente acidificante, a laranja é moderadamente acidificante, já a pimenta é altamente alcalinizante, assim como a vagem, e os pimentões também são altamente alcalinizantes, e o nabo é medianamente alcalinizante. Então, a gente pode perceber que neste prato a gente teria dois alimentos com bom potencial acidificante, mas teríamos 4 alimentos mais alcalinizantes. Então, com certeza, ele tem uma predominância de alimentos alcalinizantes e esse prato aqui se enquadraria num prato indicado para uma dieta alcalina. Mesmo que você não tenha tido o trabalho de calcular, de ver qual é o percentual, aqui nós não sabemos exatamente qual é esse percentual, porque deveríamos contar aí quantas gramas de peixe, quantas gramas de legumes foram utilizados, e aqui foi mostrado uma forma, uma porção, mas a sua porção, por exemplo, poderia ter muito mais legumes do que tem nessa porção, e assim representar um potencial muito mais alcalinizante, tá? Então, eu creio que, do ponto de vista prático,
é mais fácil ser assim intuitivo, observacional, do que realmente você calcular exatamente o quanto que vai ter nessa dieta. O exemplo 2 não é muito diferente, só que nesse caso a gente vai incluir um pouquinho mais de carboidratos. Aquela refeição anterior, ela praticamente era uma refeição low carb. Ela poderia se enquadrar até numa dieta cetogênica, porque só tem os legumes e a carne, tá? Essa dieta aqui, esse prato, o segundo prato aqui, ele poderia até se enquadrar numa dieta low carb, porque tem um pouquinho de carboidratos da batata, mas é em pequena quantidade, e poderia muito bem se enquadrar numa dieta low carb ou uma dieta padrão normal, como a gente já é acostumado a ver nos consultórios de nutrição e nutrologia no dia a dia, tá? Então esse exemplo aqui desse prato é um salmão ao molho de damasco, acompanhado com batatas, aspargos, abobrinha e limão siciliano. Então nós temos aqui o salmão, que é altamente acidificante, o damasco, que é moderadamente acidificante, a abobrinha, que é medianamente acidificante, o aspargos, que também é medianamente alcalinizante, e as batatas, que também são medianamente alcalinizantes. O limão é altamente alcalinizante. Então a gente pode ver aqui que a gente tem dois ingredientes que são acidificantes, um altamente e outro moderadamente, mas em compensação nós temos o dobro aqui, 4 alimentos alcalinizantes, sendo o limão altamente alcalinizante e os 3 demais medianamente alcalinizantes. Então, com certeza, é um prato muito alcalinizante que poderia se enquadrar tanto para uma dieta low carb, uma dieta convencional e também poderia se enquadrar como uma dieta alcalina, tá? Então, vamos ver se realmente essa dieta alcalina ela tem comprovação científica, porque ao nosso ver, ela parece ser uma dieta muito boa, ela se iguala a muitas dietas, como a dieta vegetariana, pode ser utilizado aí com moderação, como nós mostramos nesses pratos, e ser alcalinizante mesmo incluindo carnes, tá? Mesmo incluindo produtos de origem animal, ela ainda consegue ser alcalinizante, mas a gente precisa fundamentar a questão do pH. A dieta é baseada nesse conceito de neutralidade, de pH, de ser ácido ou básico. Então a gente precisa ver nos trabalhos científicos, na ciência, se realmente há comprovação ou não que baseie a utilização dessa dieta. Como nós vimos na mídia, como nós vimos na internet, esses fundamentos não são baseados em conhecimento científico. Então eu trouxe aqui uma série de estudos que nós vamos discutir e ver se realmente há esse embasamento científico. Neste estudo aqui, o primeiro deles foi publicado no jornal de Osso e Minerais Research. É um jornal que estuda basicamente os ossos e os minerais relacionados a isso, certo? Esse estudo aqui é uma meta-análise, portanto, um estudo de altíssimo nível de evidência. É o maior nível de evidência que se existe na literatura, é a meta-análise. Então, nesse estudo, ele avaliou a ação de uma dieta ácida, essa hipótese de que uma dieta ácida poderia causar ou não osteoporose ou um desbalanço no metabolismo do cálcio. Então, o que esses autores aqui encontraram nesta meta-análise que foi publicada em maio de 2009? Assim diz a conclusão do estudo. Não há evidências de que estudo de qualidade superior que o aumento da carga ácida da dieta promova a perda mineral óssea ou a osteoporose. As alterações do cálcio na urina não representam com precisão o equilíbrio do cálcio. A promoção da dieta alcalina para evitar a perda de cálcio não é justificada. Portanto, este grupo aqui que estudou e fez uma meta-análise mostrou que não há evidência que justifique que a utilização de uma alimentação mais ácida vá gerar osteoporose ou não, tá? Outro estudo também publicado no Nutrition Journal, tá? Também publicado por esse mesmo grupo de pesquisadores que estudam massivamente esse assunto, tá? Publicada também em 2009, avaliou o fosfato, se o fosfato havia uma influência das alimentações com fosfato, se ela haveria um incremento na perda de cálcio na urina e se isso poderia gerar aí a osteoporose, tá?
Então, nesse estudo, mais uma vez, eles encontraram a seguinte definição, tá? Todas as conclusões desta meta-análise foram contrárias à hipótese das cinzas ácidas. Cinzas ácidas porque em inglês quer dizer acid ash, que é quando você consome alimentos ácidos, você vai ter resíduos mais ácidos, e por isso ele leva o nome dessa hipótese de cinzas ácidas, tá? A ingestão mais alta de fosfato foi associada à diminuição do cálcio urinário e o aumento da retenção do cálcio. Esta meta-análise não encontrou evidências de que a ingestão de fosfato contribua para a desmineralização do osso ou para a excreção de cálcio ósseo na urina, tá? O aconselhamento dietético de que produtos lácteos, carnes e grãos que são classificados pela dieta alcalina como mais acidificantes, sejam prejudiciais para a saúde óssea devido ao seu conteúdo em fosfato, necessita de ser reavaliado. Então, como a gente tinha visto lá no início da apresentação, os defensores dessa dieta dizem que resíduos mais ácidos contendo fosfato, enxofre, cloro, teriam malefícios para a nossa saúde, nesse caso, poderiam trazer osteoporose, mas não foi o que foi comprovado por esse estudo. Esse estudo não mostrou essa relação. E ele diz assim, não há evidências de que a ingesta de fosfato mais alta prejudique a saúde óssea. Então, mais uma vez, esse grupo de estudiosos fez uma meta-análise, um estudo de altíssima evidência científica, comprovando que não existe essa relação direta entre a alimentação ácida e a osteoporose, assim como dizem os propagadores da dieta alcalina. Aí, neste mesmo grupo, eles avaliaram, em 2011, 2 anos depois, novamente esse assunto e publicaram na mesma revista, no Nutrition Journal, uma revisão sistemática com meta-análise, avaliando essa casualidade da dieta ácida com a saúde óssea, tá? E nesse estudo, também de altíssimo nível de evidência científica, a conclusão foi a seguinte: uma associação causal entre carga ácida da dieta e a osteoporose não é apoiada pela evidência. Não há evidências de que uma dieta alcalina proteja a saúde óssea. Então, mais uma vez, este mesmo grupo mostrou, através de um estudo de altíssimo nível de evidência científica, que não existe essa relação entre dieta ácida e osteoporose e que a dieta alcalina não vai prevenir a osteoporose. Aí nós vimos também que os defensores da dieta alcalina, eles também defendem uma relação da dieta alcalina ao câncer, à prevenção do câncer e principalmente ao tratamento do câncer. E todos esses defensores, eles se baseiam numa frase que eu vou mostrar para vocês aqui agora, de um estudioso, um ganhador do Prêmio Nobel, que ele afirmou a seguinte coisa. Esse professor aqui, Manuel Pinto Coelho, ele afirmou numa apresentação, num programa, de que nenhuma doença, incluindo o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Aí ele mesmo afirma, quem disse isso foi Otto von Berg, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1931. Então, para começar, a gente consegue ver que esse pesquisador ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931. Então, esse assunto da dieta alcalina, do câncer, não é uma novidade, não é algo novo, como é pintado agora. Isso já faz muito tempo que isso é discutido e esse pesquisador ele discutiu isso há muito tempo atrás. Só que existe um erro de interpretação na frase de Otto von Berg. Aqui o Manuel Pinto diz que a afirmação de Otto dizia que a doença não se manifestava no ambiente alcalino. Mas quando nós vamos ver a frase original de Otto von Berg, essa frase aqui em inglês, eu traduzi aqui embaixo para vocês, diz a seguinte afirmação: o câncer, acima de todas as outras doenças, tem inúmeras causas secundárias. Mas, mesmo para o câncer, existe apenas uma causa principal. Resumindo em poucas palavras, a principal causa do câncer é a substituição da respiração do oxigênio em células normais do corpo por uma fermentação do açúcar. O que isso quer dizer?
O que Otto quis afirmar é que o câncer, quando ele apresenta um crescimento exagerado, falta suprimento sanguíneo para aquele câncer, e o metabolismo, que era antes aeróbio, proveniente de oxigênio, acaba se tornando um metabolismo anaeróbio, pela falta do oxigênio. E isso gera uma fermentação do carboidrato numa reação que a gente conhece como fermentação láctea. O metabolismo anaeróbio ele vai produzir como produto final o ácido lático. Por isso, o ambiente em que o meio que o câncer está é ácido, não porque ele se beneficia e se prolifera melhor em ambiente ácido, mas porque o próprio câncer, ao fazer o metabolismo anaeróbio, produz substrato ácido, um produto ácido, que é o ácido lático, acidificando o ambiente. Então, ele não cresce porque o ambiente é ácido, ele cresce e torna o ambiente ácido. Então, são duas coisas muito diferentes. Eu deixei aqui nesse slide também uma referência de um estudo que explica a bioquímica, a fisiologia e a patologia do pH no câncer, caso você queira entender melhor esse assunto. Mas é importante observar que, mesmo que essa teoria fosse verdade, que você, ao tomar, por exemplo, água alcalina ou consumir algum alimento muito alcalino, que ele pudesse chegar lá no local do tumor e alcalinizar o meio e parar o crescimento do tumor, se torna algo absurdo se você chegar à seguinte conclusão, de que toda vez que você consome algo, por mais alcalino que seja, o seu sangue continua apenas ligeiramente alcalino na sua faixa de 7,35 a 7,45. Não é porque você consumiu uma água de um pH 9 que o seu sangue vai para um pH 8 ou 9 e vai chegar lá no câncer um pH bem alcalino para alcalinizar o ambiente. Isso não é verdade, tá? Além disso, se essa teoria fosse verdade, a célula cancerígena, ao deixar o seu sítio primário e ganhar a corrente sanguínea e metastizar para outra região, ela passaria pelo sangue que é alcalino. Então, se fosse verdade a afirmação do professor Manuel Pinto de que nenhuma doença, inclusive o câncer, existe no ambiente alcalino, essa célula metastática que está circulando na corrente sanguínea, ela morreria, porque o sangue é ligeiramente alcalino. Se ela não conseguisse viver no ambiente alcalino como ele afirmou, ela não conseguiria viver no sangue, certo? E essa célula, quando metastiza e encontra outro órgão, ela chega num outro órgão cujo pH lá ainda não é ácido. Então, se ele afirma que a célula cancerígena se propaga e se dissemina só em ambiente ácido, quando ela chegasse no fígado, no cérebro, em outro órgão, esse órgão ainda não está ácido. Ele só se tornaria um ambiente ácido quando esse tumor começasse a crescer e assim começasse a fazer o metabolismo anaeróbio. Outra coisa também é que existem cânceres que são no sangue, como a leucemia. Então, se o câncer não sobrevive num ambiente ácido, o tumor, a leucemia, que é um câncer, também não sobreviveria no sangue, visto que o sangue é ligeiramente alcalino, tá? Então, assim, a gente consegue ver que essa afirmação não tem pé nem cabeça, não tem fundamento científico, e a gente tem aqui estudos que mostram, que comprovam que não há fundamentação para esse tipo de afirmação, tá? Então, eu trouxe aqui um outro estudo publicado no British Medical Journal, tá? É uma revisão sistemática, também um estudo de altíssimo nível de evidência científica, que compara a relação da dieta alcalina, da água alcalina e também do câncer, tá? Os autores também são os mesmos autores daqueles estudos anteriores, mostrando que esse grupo estuda massivamente esse assunto, tá? E esse estudo é até mais recente, é um estudo de 2016, tá? Mostrando que já vem anos sendo pesquisados esses assuntos e realmente até agora a gente não houve nenhuma evidência que corrobore, que sustente essa afirmação de que a dieta alcalina é capaz de prevenir ou curar o câncer. Então a definição desse estudo, a conclusão dele foi a seguinte: apesar da promoção da dieta alcalina e da água alcalina pelos meios de comunicação e os vendedores desses produtos,
quase não existem pesquisas reais para apoiar ou refutar essa ideia. Então a gente já pode ver aqui que não existem baseamento científico nem para dizer que sim, nem para dizer que não, nem para apoiar, nem para refutar. Ainda são muito poucos os estudos que têm de comprovação para isso. Mas uma coisa a gente tem certeza, não tem confirmação de que funciona. Então, se torna assim até uma atitude antiética a indústria propagar isso como verdade, e a gente vê que muitas empresas se beneficiam dessas informações falsas e enganosas para poder lucrar com venda de filtros de água alcalina, de garrafas com água alcalina. Então a gente vê que é muito mais uma motivação da indústria, um interesse econômico do que realmente científico e realmente comprovações científicas sobre esse assunto. Continuando, a conclusão diz: essa revisão científica da literatura revelou a falta de evidência científica para apoiar ou desaconselhar uma dieta alcalina para o tratamento do câncer. Então a gente vê que não há evidência para apoiar nem para desaconselhar. Então pode ser que futuramente essa dieta seja realmente boa para o câncer? Talvez sim ou talvez não. Não temos ainda baseamento científico suficiente para dizer que sim nem que não. Mas uma coisa nós temos certeza: não podemos dizer que sim. É antiético você dizer que realmente trata, cura o câncer, tirar a expectativa de um paciente que está sob um tratamento quimioterápico e radioterápico, que faça o paciente desistir do tratamento convencional para tentar uma dieta alternativa para o combate do câncer. Isso é antiético, é imoral contra os pacientes, porque realmente não há evidência de que isso realmente funcione. Então, se você tem um paciente que está com câncer, que está sob tratamento do câncer, aconselhe que ele continue com os tratamentos tradicionais, por mais que eles causam mais efeitos colaterais, causam também danos à sua saúde, mas ainda hoje é o tratamento mais recomendado, é o tratamento que mais tem evidência científica, e todos esses tratamentos alternativos ainda não são comprovados, ainda não são aprovados para o tratamento do câncer. Continuando, ele diz: a promoção da dieta alcalina e da água alcalina ao público para a prevenção ou tratamento do câncer não é justificado. Então, mais uma vez, cuidado com o excesso de promoção da indústria, da mídia, para vender produtos alcalinizantes, para tentar convencer as pessoas de que isso é bom e para que você compre um produto que supostamente vai melhorar a sua saúde. Tá? Para concluir a nossa apresentação, eu deixei as seguintes conclusões para você levar na sua mente e refletir em casa. A primeira diz: a dieta alcalina é uma dieta boa. Sim, ela é uma dieta boa. Por quê? Porque, como nós vimos, ela é rica em legumes e frutas, então riquíssimas em sais minerais, em vitaminas, e muito provavelmente a correlação delas com algumas doenças, com a melhoria de algumas doenças, pode estar muito mais relacionadas com essa riqueza de vitaminas, de sais minerais, do que realmente com essa relação do pH. Então, ela é muito rica em frutas e legumes, assim como a dieta vegetariana. Então, como nós vimos, ela é muito comparada à dieta vegetariana, mas não é a mesma coisa, visto que você pode ter uma dieta mais alcalina, mesmo consumindo carne, se você souber equilibrar com alimentos mais alcalinizantes para compensar essa acidez da carne, como eu mostrei naqueles 2 exemplos ali de pratos, tá? E outra coisa que é muito importante nessa dieta é que ela é pobre em alimentos industrializados, então isso é ótimo. Ela é uma boa dieta porque, como toda dieta para melhoria da qualidade de vida, para emagrecimento, elas vão dar preferências a alimentos de verdade, alimentos como frutas, verduras, alimentos realmente vindos da terra, da natureza, e vão tirar os alimentos ou minimizar o uso dos alimentos industrializados, alimentos multiprocessados, tá? Então, volto a afirmar, ela é uma dieta boa, embora ela não tenha tanta comprovação científica assim como gostaríamos, tá? Então, segundo aqui, nós podemos dizer que, no entanto, toda a teoria ácido-básica que sustenta essa dieta tem muito pouca evidência que a suporte. Então, o grande problema dessa dieta é que eles podem ter até uma boa intenção, a dieta pode ser até muito nutritiva,
No entanto, a teoria ácido-base ela não é suportada pela a evidência científica que nós temos atualmente, tá? Então, não há evidências suficientes para afirmar que essa dieta cure ou previna o câncer ou outras doenças crônicas. Como nós falamos, não temos como afirmar hoje, porque não há estudos de qualidade, estudos com alto nível de evidência científica que sustentem essas afirmações. Tá? Então, eu coloquei aqui por último que serão necessários mais estudos para determinar o efeito da dieta alcalina no desfecho dessas doenças. Então, como eu falei, o futuro ainda é muito incerto, os estudos ainda são poucos, com baixa qualidade de científica, então a gente não tem ainda um corpo de evidência robusto para poder afirmar que essa dieta funcione ou não. A única certeza que nós temos é que não há evidência que funcione, então não podemos afirmar com certeza que a dieta realmente é eficiente, mas, ao nosso ver, é uma dieta boa, é uma dieta saudável e muitas pessoas já praticam essa dieta, mesmo que intuitivamente, mesmo que sem saber. Eu, por exemplo, não sou um praticante de dieta alcalina, a minha dieta é uma dieta mais low carb, às vezes eu faço até uma dieta mais cetogênica, pensando aí na queima de gordura. E essas dietas, elas podem muito bem se encaixar naqueles pratos que eu mostrei, e pode muito bem também ser enquadradas como uma dieta alcalina, se você for pensar que ali há um balanço positivo para a alcalinização em relação à acidificação. Tá? Então esse é o recado que eu gostaria de deixar hoje. Eu agradeço a presença de todos nesse curso. Gostaria de convidá-los para conhecer o meu site www.drdiogosimão.com.br, e vocês podem me acompanhar em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Pinterest, todas as redes sociais eu estou como DR Diogo Simão, tá? Eu publico semanalmente vídeos no meu canal, publico também lives terças, quintas e às vezes aos sábados. Então, se você tiver interesse em acompanhar, em conhecer mais o meu trabalho, conhecer mais sobre as possíveis dietas que estão disponíveis no nosso arsenal terapêutico, eu convido você a acompanhar a nossa rede social. Tá? Obrigado pela presença de todos e um bom curso a todos. Obrigado. Oi, linda. Oi, linda. Tudo bem? A gente tá saindo de casa aqui agora. Tá bom? Tá. Obrigado, querido.